Turma, vamos lá. Nossa última questão aqui para a Prefeitura Municipal de Goiânia, mais especificamente para os cargos de nível fundamental: carpinteiro, marceneiro, eletricista, encanador, pedreiro, pintor, serralheiro e o pessoal aí da manutenção da mecânica e serviços e obras públicas. Nosso assunto aqui agora, do assunto aqui, tratamento da informação, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Então vamos aqui à quinta e última questão da prova aqui, aplicado para o DEMAI 2017. Só uma breve introduçãozinha aqui, ó. Vamos mostrar aqui alguns tipos de gráfico: gráfico de coluna, gráfico de barras, gráficos em pizza. Gráficos de coluna. Então a gente pode perceber o que aqui, ó. Ele está comparando aqui lado a lado países mais populosos do mundo. Então, em determinado ano aí, a China, isso em milhões de habitantes, em país mais populoso do mundo em milhões de habitantes. Onde é que o Brasil se encontra aqui, ó? Na linha aqui dos 200 milhões de habitantes. Quem é que passa aqui de 500 milhões de habitantes? 500 milhões, que é meio bilhão. Só quem passa aqui é a China e a Índia. Os Estados Unidos aqui ficam em torno dos 400 milhões de habitantes. Já 1.000 milhões, que é 1 bilhão, tanto a China como a Índia passa aqui dos 1.000 milhões de habitantes, passam do 1 bilhão de habitantes. Então, nesse determinado ano aqui, nesse gráfico, ele não especificou o ano, a China aqui está perto de 1,5 bilhão de habitantes, quer dizer, ela está perto de 1.500 milhões de habitantes. Então, esse aqui é o nosso famoso gráficos de coluna, né? As colunas são em pé. Aí, gráficos em barra, deitada aí na horizontal. Taxas de mortalidade infantil por região, aqui ele especificou o ano, 2013. Então, em 2013, a taxa de mortalidade infantil, onde era maior aqui? Qual barra é maior? Região Nordeste, né? Aí seguindo a região Norte, depois Centro-Oeste, depois Sudeste. Então, a região onde tem, nesse ano de 2013, tinha mais mortalidade infantil era no Nordeste e menos na região Sul. Gráfico em pizza. Então, o nosso gráfico em pizza é esse aqui mesmo, do formato de uma pizza. Olha esse gráfico aqui, como ele é interessante e ele é bom para a gente estudar esse conteúdo. Esse gráfico aqui de baixo, esse azulzinho aqui de baixo, ele refere à água, toda a água do nosso planeta, do planeta Terra. Onde esse azulzinho aqui, que é todo esse azul aqui, ó, é 97%. Quer dizer, a água salgada, isso todo azul aqui. Nosso planeta, 97% da água salgada. Água doce, que é o azulzinho claro, é esse daqui, ó, 3%. Só que ele, dentro desses 3%, já puxou outro gráficozinho de pizza, ó. Então, de toda a água do planeta Terra, 97% é salgada. Ok. 3% é doce. Ah, professor, mas esses 3% que é doce é para a gente beber? Não, tenha calma, ó. Esse gráfico aqui já é dentro desses 3%. Dentro desses 3% de água doce, 71% aqui, ó, é água congelada. Mas, professor, não sabia disso não. Pois é. Mais da metade da água doce, quer dizer, praticamente 3/4 da água doce do mundo é congelada. Aí sobra aqui, ó, 18% de águas subterrâneas, 7% de lagos e cursos d'água, os lagos e os rios, e 4% dessa água está na umidade do ar, aí caindo aí em precipitação aí em forma de chuva, né? Então esse gráfico é bastante legal, que é um gráfico de pizza dentro de outro gráfico de pizza. Aí a nossa última questão aqui, dessa prova aqui, que foi aplicada pela banca da Universidade Federal de Goiás, aqui lá em Caldas Novas, 2017, para o ensino fundamental. Em uma pesquisa realizada em 2012, foram entrevistadas 2.000 pessoas com o intuito de estudar o chamado Índice de Alfabetismo Funcional,
Uma das questões abordadas diz respeito à relação entre o nível socioeconômico dos entrevistados e o uso que fazem de equipamentos que exigem habilidades matemáticas para serem operados. A tabela a seguir apresenta o resultado dessa questão. Então, tabela. Qual a pergunta que foi feita às famílias foi assim, às pessoas. Qual desses equipamentos o senhor ou a senhora costuma utilizar? E ele colocou aqui a respectiva renda familiar. Então, ó, que foi que houve aqui, ó? Foram entrevistadas aqui, ó, 2.000 pessoas. Então, tá aqui o total de entrevistados, 2.000 pessoas. Aí essas 2.000 pessoas estão distribuídas aqui, ó. Distribuídas pelo quê? Pela renda familiar. Até um salário mínimo, até 2 salários mínimos, até 5 salários mínimos, até 10 e mais de 10 salários mínimos. Aí, o que é que a gente já pode analisar aqui por esse gráfico? Que independente da renda social, praticamente aí entre 80% a 90% das pessoas usam relógio. Agora, fita métrica, a fita para a pessoa estar fazendo qualquer tipo de medida aí, medida corporal, de estatura, seja o que for. Então, à medida que a renda familiar vai aumentando, vai descendo aqui, ó, a fita métrica aqui, ó, 17, 23, 38, 44, 56, então a gente pode concluir que à medida que a renda familiar aumenta, o uso, né, as pessoas compram mais fitas métricas. Com relação ao termômetro, ó, 7%, 13%, 18%, então vai aumentando. Então, à medida que a renda familiar vai aumentando, a compra de termômetros também vai aumentando. Calculadora, 27%, 42%, 55%, 65%, 81%. Então, também à medida que a renda familiar vai aumentando, a compra de calculadoras também vai aumentando. Computadores, 1%, 5%, 11%, 31%, 69%. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Que de acordo com a renda familiar, da menor para a maior, vai aumentando o uso de fita métrica, aumenta a compra de termômetro, aumenta a compra de calculadora e aumenta a compra de computador. Aí vamos aqui responder aqui a questão. Ó, qual alternativa é a correta aqui? De acordo com os dados daquela tabela, qual desses gráficos aqui é o correto? Então, a gente tem A e B, 2 gráficos de pizza, e C e D, 2 gráficos de coluna, como a gente já mostrou aí. Aqui, como ele não especificou a quantidade de pessoas, esses 2 gráficos de pizza aqui é para o todo, para as 2.000 pessoas. Já essa letra C aqui, ó, uso de relógio, 1.500 pessoas. Então, ele está praticamente também usando isso aqui para o todo. Todos os entrevistados. Agora, já esse gráfico D aqui, não. A gente vai ver o diferencial dele. Então, praticamente esses 3 primeiro aqui, o A, B e o C, é para o todo. Então, que é esse gráfico A. O certo desse gráfico A, ó, nesse gráfico A, a maioria das pessoas usam relógio, tá certo? Como nesse gráfico B aqui também. Só que nesse gráfico A, fita métrica está maior do que a calculadora. Pessoal, então vamos aqui, ó. No gráfico A, ele diz que a fita métrica 32% e a calculadora 49%. Então a calculadora ela é bem mais usada do que a fita métrica. Calculadora em torno de 50% e a fita métrica 30%. Então o que é que a gente pode concluir aqui, ó? Calculadora 50%. Aqui a calculadora é menor do que a fita métrica, ó. Então esse gráfico aqui já está fora, né, ó? Porque ele disse que a fatia aqui, ó, da calculadora é menor do que a fatia aqui, ó, da fita métrica, ó. Onde a gente sabe que
a fatia da calculadora aqui, ó, 49% é maior do que a fatia aqui da fita métrica, ó. Tá certo? Então esse gráfico tá fora. Esse outro gráfico aqui, ó, ele tá dizendo que praticamente a fatia da calculadora também tá igual à fatia da fita métrica. Não, também tá errado, ok? Vamos para o gráfico C. O gráfico C ele está mostrando aqui, por exemplo, que aproximadamente, está aqui, ó, quantidade de pessoas aqui na vertical. Aproximadamente 1.500 pessoas usam relógio. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver. Então, 84% de 2.000 vai dar mais de 1.500. Então, tá coerente isso aqui? Tá coerente. Isso aqui tá mais ou menos coerente. Agora vamos, por exemplo, olhar aqui para a calculadora. Para esse daqui, ó, para a calculadora. Para a calculadora, ele está dizendo aqui que aproximadamente 500 pessoas, aqui, ó, né, isso aqui vem até aqui, ó, a calculadora, ó. Ele está dizendo que aproximadamente 500 pessoas, daquelas 2.000 pessoas, usam calculadora. Isso é verdade? Não, né? Por que não é verdade? Porque o pessoal que usa calculadora aqui, ó, é 49%, quase praticamente a metade. Metade de 2.000 pessoas é 1.000. Aí ele colocou o que aqui, ó? 500, né, ó? Não, então esse gráfico aqui também, ó. Esse gráfico aqui também está fora. Então, só nos restou esse outro gráfico aqui, ó. Vamos ver se é verdade. Relógio. Ele está analisando aqui 300 pessoas aqui, ó. O relógio, quase 300 pessoas. Então, onde é que ele está analisando aqui, ó? Ele está analisando nessa coluna aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Vamos analisar nessa linha aqui, ó. Pronto, nessa linha aqui, ó. Então, 75%. 75% aqui, ó. Dessas 377 pessoas, vamos arredondar aí para 400. 75% é em torno de umas 300 pessoas. Então, esse 75% aqui dessas 377 é em torno de umas 300 pessoas. É em torno aí de umas 300 pessoas. Aí vamos ver se... Aqui tá ok, né? Ó. Aqui tá ok, né? Ó. Certo? Vamos ver para aquele número de pessoas lá, aqueles 377, se está coerente, por exemplo, esse daqui da calculadora. Se está mais ou menos para 100 pessoas. Vamos lá, vê lá. Então, esse da calculadora aqui, ó. 27% de 377, quer dizer, praticamente um quarto aí, um quarto de 400, certo? 100, mais 100... mais 100, mais 100. Só arredondar aqui, ó. Arredondei esse 377 para 400. 27% é praticamente 25%, um quarto. Então, praticamente 100 pessoas usam calculadora. Vamos ver se lá está em torno dessas 100 pessoas. Está, né, ó. Por exemplo, a fita métrica, pouco mais aqui de 50 pessoas, a fita métrica. Vamos ver se está coerente. A fita métrica aqui, ó, 20%. Então, 20% daí de 400, justamente 80 pessoas. Porque 10% de 400 são 40, então 20% são 80 pessoas. E o gráfico aqui é em torno de 80 pessoas. O gráfico aqui, ó, da fita métrica é mais ou menos em torno mesmo aqui, ó, de 80 pessoas aqui, ó. De 80 pessoas. Então, o gabarito da questão aqui, letra D. Então, a gente finalizou aqui uma prova, né? Já vamos partir para a resolução de outras provas. Até lá!